Capítulo 1. Ensinamentos Arupa Goswami. Srila Arupa Goswami, o irmão mais novo de Sanatana Goswami, foi a Prayaga, atual Allahabad, com seu irmão mais novo, Vallabha. Quando os dois irmãos souberam que o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu estava lá, ficaram muito contentes e foram ver o Senhor. Naquele momento, o Senhor estava a caminho de visitar o templo de Bindu Madhava. No caminho do templo, o Senhor estava cantando e dançando, e milhares de pessoas o seguiam. Alguns choravam, outros riam, alguns dançavam e outros cantavam, e alguns caíam no chão, oferecendo reverências ao Senhor. E todos estavam clamando o santo nome, Krishna, Krishna. Afirma-se que, apesar de estar na confluência dos rios Ganges e Yamuna, Prayaga nunca foi inundada até a aparição de Chaitanya Mahaprabhu, momento em que a cidade foi inundada pelo amor a Krishna. Os dois irmãos, Rupa Goswami e Vallabha, ficaram afastados em um lugar pouco frequentado e testemunharam a grande multidão e a cena maravilhosa. Quando o Senhor dançava, ele levantava os braços e gritava: Haribol, Haribol. As pessoas ao seu redor ficavam maravilhadas ao ver suas atividades. De fato, é difícil descrever a cena extraordinária. Depois de visitar o templo, o Senhor aceitou o prasada, alimento oferecido à deidade, na casa de um Brahmana de Deccan, sul, com quem ele tinha familiaridade. Enquanto estava sentado sozinho na casa do Brahmana, o Senhor foi visitado por Rupa Goswami e Vallabha. De longe, os dois irmãos se prostraram no chão para oferecer reverências e recitaram muitos versos sânscritos das escrituras. Quando o Senhor viu Rupa Goswami oferecendo reverências diante dele, ficou muito satisfeito e disse: Meu querido Rupa, por favor, levante-se. O Senhor então informou Rupa Goswami sobre a misericórdia sem causa de Krishna, para com ele, pois Krishna acabara de libertá-lo da vida materialista, que é baseada simplesmente em dinheiro, dinheiro e dinheiro. O Senhor aceitou os dois irmãos como seus devotos e citou um verso das Escrituras afirmando que o Senhor não aceitará um Brahmana que tenha estudado os 4 Vedas se ele não for um devoto, mas ele aceitará alguém de uma família muito humilde se ele for um devoto puro. Então, o Senhor abraçou os dois irmãos e, por sua misericórdia sem causa, tocou suas cabeças com seus pés de lótus. Abençoados dessa forma, os irmãos ofereceram orações ao Senhor com suas próprias palavras. As orações indicavam que o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Krishna, que ele havia assumido uma forma de tez clara, Gauranga, e que ele era a encarnação mais generosa de Krishna, porque estava distribuindo amor por Krishna. Srila Rupa Goswami também recitou um verso posteriormente encontrado no livro Govinda Lilamitra 1:2. Yogyanamatam bhuvanam dayalur Ulagayanna piya karut pramatam Saprema sampatsu daya bhuteham Shri Krishna Chaitanya Mam Prapadi. Que eu me renda aos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é a maior e mais misericordiosa personalidade de Deus. Ele salva aqueles que estão imersos na ignorância e lhes oferece o maior presente, o amor por Krishna, e assim o faz ficarem loucos pela consciência de Krishna. Depois desse incidente, Balabhabata convidou o Senhor para ir ao outro lado do Ganges, e o Senhor o fez. Nessa viagem, Rupa Goswami acompanhou o Senhor e, de fato, para onde quer que o Senhor fosse, Rupa Goswami seguia e ficava com ele. Como o Senhor se sentia incomodado em lugares com muitas pessoas, pediu a Rupa Goswami que o acompanhasse a um lugar nas margens do Ganges, conhecido como Dashashwamedha Ghata. Durante 10 dias, ele instruiu Rupa Goswami sobre a verdade de Krishna, os princípios do serviço devocional e os sabores transcendentes, relacionamentos com Krishna. Tudo isso foi descrito em detalhes completos para que no futuro Rupa Goswami pudesse compartilhar a ciência de Krishna em seu livro Bhakti Rasamrita Sindhu. Srila Rupa Goswami descreveu esse incidente no primeiro verso do Bhakti Rasamrita Sindhu.
no qual ele fala sobre a misericórdia sem causa do Senhor para com ele. O Senhor Supremo é consciente e todo-poderoso, e por sua misericórdia sem causa, ele capacita uma entidade viva a receber sua misericórdia. As pessoas em geral, estando sob o feitiço da vida condicionada, são avessas a prestar serviço devocional e praticar a consciência de Krishna. Elas desconhecem os ensinamentos da consciência de Krishna, que revelam a relação eterna da pessoa com a suprema personalidade de Deus, o processo pelo qual você pode retornar ao mundo espiritual e o objetivo final da vida, que é voltar ao lar, voltar ao Supremo. Para essas coisas serem desconhecidas pela alma condicionada, o Senhor Chaitanya, por sua misericórdia sem causa, instruiu Rupa Goswami nos princípios do serviço devocional. Mais tarde, Rupa Goswami distribuiu essa ciência para as pessoas em geral. No prólogo do Bhakti-rasamrita Sindhu, Rupa Goswami descreve o Senhor Chaitanya da seguinte forma: Hridiyasya Preranaya Pravartitoham Varakarupopi Tasya Hare Padakamalam Vande Chaitanya Devasyam. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Deva, a suprema personalidade de Deus, porque ele inspirou em meu coração um desejo de escrever algo sobre o serviço devocional. Por essa razão, estou escrevendo esse livro sobre a ciência da devoção, conhecido como Bhakti-rasamrita Sindhu. Começando seus 10 dias de instrução contínua para Rupa Goswami, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Meu querido Rupa, a ciência do serviço devocional é como um grande oceano, de modo que não é possível mostrar-lhe todo o seu comprimento e largura. Mas vou tentar explicar a natureza desse oceano, pegando apenas uma gota dele. Desta forma, você poderá prová-lo e entender o que esse oceano de serviço devocional realmente é. O Senhor, então, explicou que dentro deste Brahmanda, ou universo, existem inúmeras entidades vivas que, de acordo com suas próprias atividades fruitivas, estão transmigrando de uma espécie de vida para outra e de um planeta para outro. Dessa forma, seu aprisionamento na existência material segue desde tempos imemoriais. Na realidade, essas entidades vivas são partes atômicas e parcelas do Espírito Supremo. Afirma-se na Shvetashvatara Upanishad que o comprimento e largura da alma individual é 1 para 10.000 da ponta de um cabelo. A magnitude atômica da entidade viva é confirmada no 11º canto do Srimad Bhagavatam, 11.16.11, e no 10º canto, 10.87.30. Sanandana Kumara, enquanto realizava um grande sacrifício, cita a seguinte declaração dos Vedas personificados: Ó Verdade Suprema, se as entidades vivas não fossem centelhas infinitesimais do Espírito Supremo, cada centelha minúscula seria onipresente e não poderia ser controlada por um poder superior. Mas se a entidade viva é aceita como parte minúscula do Senhor Supremo, pode-se entender automaticamente como ela é controlada pelo poder supremo. Esta é sua posição constitucional real, e se ela permanece nessa posição, pode alcançar total liberdade. Se alguém considera erroneamente sua posição constitucional como sendo igual à da Suprema Personalidade de Deus, ele se contamina pela doutrina da não-dualidade, e seus esforços na vida transcendental se tornam ineficazes. O Senhor Chaitanya prosseguiu com seus ensinamentos apontando que há dois tipos de entidades vivas: as eternamente liberadas e as eternamente condicionadas. As entidades vivas eternamente condicionadas podem ser divididas em dois tipos: as móveis e as imóveis. Aquelas que permanecem em um lugar, como árvores, por exemplo, são classificadas como stavara, ou entidades imóveis, e aquelas que se movem, como pássaros e animais, são chamadas jangama, ou entidades móveis. As entidades móveis são ainda divididas em três categorias: aquelas que voam no céu, aquelas que nadam na água e aquelas que caminham na terra.
Entre os muitos milhões e trilhões de entidades vivas na Terra, os seres humanos são muito poucos. Dentro desse pequeno número de seres humanos, a maioria é totalmente ignorante da ciência espiritual, é impura em seus hábitos e não tem fé na existência da Suprema Personalidade de Deus. Em resumo, a maioria dos seres humanos vive como animais. Portanto, estes podem ser deduzidos do número de seres humanos que constituem a sociedade humana civilizada. Dificilmente encontramos seres humanos que acreditam nos Vedas e na existência de Deus, ou mesmo em comportamento adequado. Aqueles que acreditam nessas coisas e no avanço da vida espiritual são conhecidos como Aryans. Dos que acreditam nos Vedas e no avanço da civilização humana, existem duas classes: os justos e os injustos. Aqueles que são justos geralmente realizam atividades fruitivas para obter algum resultado bom para a gratificação dos sentidos. Entre muitas pessoas que se engajam em atividades justas para a gratificação dos sentidos, apenas algumas vêm a conhecer a verdade absoluta. Esses são chamados de Gyanis, filósofos empíricos em busca da verdade absoluta. Entre centenas e milhares desses filósofos empíricos, apenas alguns realmente alcançam a libertação. Quando alguém está liberado, ele entende teoricamente que a entidade viva não é composta de elementos materiais, mas é uma alma espiritual distinta da matéria. Apenas compreendendo essa doutrina, mesmo teoricamente, alguém se qualifica como um mukta, ou alma libertada. Mas o verdadeiro mukta é aquele que entende sua posição constitucional como parte integrante do Senhor e como seu servo eterno. Tais almas liberadas se ocupam com fé e devoção no serviço do Senhor, e são chamadas de Krishna Bhaktas, ou pessoas conscientes de Krishna. Krishna Bhaktas estão livres de todos os desejos materiais. Embora aqueles que estejam teoricamente liberados ao saberem que a entidade viva não é material possam ser classificados entre almas liberadas, eles ainda têm desejos. Seu principal desejo é tornar-se um com a Suprema Personalidade de Deus. Tais pessoas são muito apegadas à realização de rituais védicos e atividades justas para desfrutar de prosperidade material. Mesmo quando alguns transcendem o desfrute material, ainda tentam desfrutar no mundo espiritual ao se fundirem na existência do Senhor Supremo. Alguns deles também desejam alcançar poderes místicos através de execução de yoga. Enquanto qualquer um desses desejos estiver no coração de uma pessoa, ela não pode entender a natureza do serviço devocional puro, e por estar constantemente agitada por tais desejos, não está em paz. De fato, enquanto houver qualquer desejo por perfeição material, não se pode estar em paz. Uma vez que os devotos do Senhor Krishna não desejam nada material, eles são as únicas pessoas pacíficas dentro desse mundo material. Isso é confirmado no Srimad Bhagavatam 6.14.5. Muktananna Pisidanam Narayana Parayanaha Sudurlabha Prashatatma Kotshapi Mahamune. Ó grande sábio, entre muitos milhões de pessoas liberadas e pessoas que alcançaram sucesso no yoga místico, é muito raro encontrar alguém que seja completamente dedicado à Suprema Personalidade de Deus e, portanto, seja pleno de paz. O Senhor Chaitanya, então, explicou que dos muitos milhares e milhões de entidades vivas vagando no mundo material, aquele que, pela graça do Senhor Krishna e do mundo e do mestre espiritual, recebe a semente do serviço devocional, é muito raro e afortunado. Um homem piedoso ou religioso geralmente está inclinado a adorar deidades em vários templos. Mas se por acaso, mesmo sem o seu conhecimento, ele oferece suas reverências e respeitos de adoração ao Senhor Vishnu e recebe o favor de um Vaishnava, um devoto do Senhor, nesse momento ele adquire o recurso necessário para se aproximar da Suprema Personalidade de Deus. Isso é facilmente compreendido a partir da história do grande sábio Narada, que é relatada no Srimad Bhagavatam. Ao servir Vaishnavas em sua vida anterior, Narada foi favorecido por aqueles devotos do Senhor e tornou-se o grande sábio Narada Muni.
Os Vaishnavas ou devotos costumam ter muita compaixão das almas condicionadas. Mesmo sem ser convidado, o devoto vai de porta em porta para iluminar as pessoas e tirá-las da escuridão da ignorância, infundindo-lhes o conhecimento através do qual possam compreender a posição constitucional da entidade viva como serva do Senhor Krishna. Tais devotos são capacitados pelo Senhor a distribuir a consciência devocional ou consciência de Krishna ao povo em geral. Eles são conhecidos como mestres espirituais autorizados, e é por sua misericórdia que a alma condicionada obtém a semente do serviço devocional. A misericórdia imotivada da Suprema Personalidade de Deus é apreciada principalmente quando alguém entra em contato com o mestre espiritual genuíno, que pode levar a alma condicionada à posição mais elevada da vida devocional. Por isso, o Senhor Chaitanya disse que pela graça do mestre espiritual pode-se alcançar a misericórdia imotivada do Senhor, e pela graça da Suprema Personalidade de Deus pode-se alcançar a misericórdia do mestre espiritual autêntico. Logo, pela misericórdia do mestre espiritual e de Krishna, alguém recebe a semente do serviço devocional. Ele precisa apenas semeá-la no campo do seu coração, assim como um jardineiro cultiva a semente de uma árvore valiosa. Após plantar essa semente, deve-se regá-la cantando e ouvindo o santo nome do Senhor Supremo, ou participando de conversas sobre a ciência do serviço devocional numa sociedade de devotos puros. Ao brotar da semente da devoção, a planta do serviço devocional começa a crescer livremente. Ao atingir o seu crescimento completo, ela ultrapassa o comprimento e a largura deste universo, e entra na atmosfera transcendental, onde tudo está imerso na refulgência do Brahma Jyoti. Esta planta, inclusive, penetra este Brahma Jyoti e pouco a pouco entra no planeta conhecido como Goloka Vrindavana, onde se abriga os pés de lótus de Krishna. Esta é a meta última do serviço devocional. Após alcançar esta posição, a planta produz frutos, conhecidos como frutos do amor por Deus. Entretanto, é necessário que o devoto ou jardineiro transcendental diariamente regue a planta com um ato de cantar e ouvir. A menos que se utilizem estes dois processos para regar a planta, ele acabará definhando. O Senhor Chaitanya explicou a Rupa Goswami que se poderiam encontrar certos perigos enquanto se rega a raiz da planta do serviço devocional. Depois que a planta crescesse um pouquinho, poderia aparecer um animal e comê-la, ou destruí-la. Quando as folhas verdes de uma planta são comidas por algum animal, geralmente ela morre. O animal considerado mais perigoso é o elefante louco, pois se entra num jardim, um elefante louco causa um tremendo estrago nas plantas e árvores. Uma ofensa a um devoto puro do Senhor é chamada Vaishnava Parada, a ofensa do elefante louco. No desempenho do serviço devocional, uma ofensa aos pés de um devoto puro pode ser devastadora. Por isso, deve-se proteger a planta de Bhakti, dando-lhe o devido cuidado e precavendo-se para não cometer ofensas. Se alguém é cauteloso, a planta poderá medrar adequadamente. São 10 as principais ofensas que podem ser cometidas contra o santo nome. A primeira é blasfemar os grandes devotos que tentam propagar as glórias do santo nome mundo afora. O santo nome de Krishna não é diferente de Krishna, e alguém que tenta propagar os santos nomes mundo afora é muito querido dele. O próprio Krishna não tolera ofensas contra seus devotos puros. A segunda ofensa é negar que o Senhor Vishnu é a verdade absoluta. Não existe diferença entre seu nome, qualidade, forma, passatempos e atividades, e aquele que vê alguma diferença é considerado ofensor. O Senhor é supremo e ninguém é igual ou superior a ele. Logo, se alguém pensa que os nomes do Senhor não são diferentes dos nomes dos semideuses, comete uma ofensa. Jamais deve alguém considerar que o Senhor Supremo e os semideuses estão no mesmo nível. A terceira ofensa é considerar um mestre espiritual autêntico como um homem comum. A quarta ofensa é blasfemar a literatura védica e escrituras autorizadas, tais como os Puranas. A quinta ofensa é considerar como exageradas as glórias atribuídas aos santos nomes. A sexta ofensa é criar teorias pervertidas referentes ao santo nome. A sétima ofensa é cometer atividades pecaminosas apoiando-se no cantar do santo nome. Compreende-se que, cantando os santos nomes, a pessoa livra-se de todas as reações pecaminosas.
mas isso não significa que ela possa agir pecaminosamente apoiando-se no cantar. Esta é a maior ofensa. A oitava ofensa é considerar que os rituais religiosos, austeridades, sacrifícios ou outras formas de renúncia são iguais ao cantar do santo nome. Cantar o santo nome equipara se associar-se com a suprema personalidade de Deus. As atividades piedosas são apenas meios de aproximar-se da suprema personalidade de Deus, e podem inclusive ser executadas visando a algum benefício material. A nona ofensa é pregar as glórias do santo nome de Deus a uma pessoa infiel, que não está interessada em ouvi-las. A décima e última ofensa é manter apegos materiais mesmo após ouvir e cantar os santos nomes de Deus. A ideia é que, cantando o santo nome sem cometer ofensas, a pessoa pode elevar-se à plataforma liberada. A plataforma liberada, ela livra-se de todos os apegos materiais. Portanto, se alguém canta os santos nomes e continua tendo apegos materiais, é porque deve estar cometendo alguma ofensa. Existem também outros fatores que perturbam a planta do serviço devocional. Juntamente com esta planta, também crescem as ervas daninhas sob a forma de desejos materiais. Quando alguém avança em Bhakti, é natural que muitas pessoas se apresentem a ele, pedindo para serem seus discípulos e lhes ofereçam alguns benefícios materiais. Se alguém se sente atraído a ter um grande número de discípulos e as conveniências materiais oferecidas por esses discípulos, esquece seu dever como mestre espiritual genuíno, o crescimento da planta ficará impedido. Pelo simples fato de querer aproveitar-se das conveniências materiais, a pessoa pode ficar inclinada a desfrutar dos confortos materiais. Também é considerado uma desvantagem desejar a liberação. O único desejo deve ser o desejo de prestar serviço. Negligenciar as restrições e proibições também é desfavorável. As proibições são mencionadas nas escrituras autorizadas. Ninguém deve entregar-se à vida sexual ilícita, à intoxicação, ao consumo de carne e à jogatina. Estas coisas são proibidas aos que estão procurando realizar serviço devocional. Se alguém não segue estes princípios estritamente, poderá haver severas perturbações no desempenho do serviço devocional. Se alguém não toma os devidos cuidados e, além do mais, deixa de regar a planta do serviço devocional, ervas inúteis crescerão e cercearão o progresso. A ideia é que, quando alguém rega um jardim, não apenas a planta desejada crescerá mais rápido, mas as plantas indesejáveis também crescerão. Se o jardineiro não vê esses obstáculos e elimina-os, eles dominarão e sufocarão a planta de devoção. Se, todavia, formos cuidadosos em impedir o crescimento das plantas indesejáveis, a planta da devoção crescerá exuberadamente e alcançará a meta última, Goloka Vrindavana. Ao saborear o fruto do amor a Deus, a entidade viva ocupada em serviço devocional se esquece de todos os rituais religiosos e melhorias de sua condição econômica. Ela perde o desejo de satisfazer seus sentidos e não mais deseja tornar-se una com o Senhor Supremo, fundindo-se em sua refulgência. Existem muitas fases de conhecimento espiritual e bem-aventurança transcendental. Em uma plataforma estão os sacrifícios ritualísticos recomendados nos Vedas, a execução de austeridades e deveres piedosos e a prática do yoga místico. Todos eles propiciam diferentes resultados a quem os pratica. Entretanto, as recompensas dessas práticas aparentam ser muito brilhantes para alguém que não se elevou ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. O amor por Deus está latente em todos, e através da execução de serviço devocional puro, pode ser despertado de sua posição adormecida. Assim como uma pessoa mordida por uma serpente pode ser despertada através do uso da amônia. Depois de falar essas palavras sobre o serviço devocional, o Senhor Chaitanya começou a descrever o serviço devocional e seus sintomas a Rupa Goswami. Ele explicou que no serviço devocional puro, pode haver única e exclusivamente o desejo de avançar em consciência de Krishna. Na consciência de Krishna, nem se cogita em adorar qualquer semideus ou qualquer outra forma de Krishna. Tampouco alguém se deixa levar pela especulação filosófica empírica ou pelas atividades fruitivas. A pessoa deve estar livre de todas essas contaminações. O devoto deve aceitar apenas aquilo que lhe é favorável para manter-se vivo
e deve rejeitar tudo aquilo que aumenta as exigências do corpo. Somente as necessidades mínimas para o sustento do corpo devem ser aceitas. Minimizando as necessidades corpóreas, pode-se primariamente devotar o tempo a cultivar a consciência de Krishna mediante o cantar dos santos nomes de Deus. Serviço devocional puro significa ocupar todos os sentidos do corpo a serviço do Senhor. Atualmente, todos os nossos sentidos recebem designações porque o corpo recebe designações. Consequentemente, pensamos que este corpo pertence a uma determinada sociedade ou a um determinado país ou determinada família. Desse modo, o corpo é preso a tantas designações. Da mesma forma, os sentidos pertencem ao corpo, e quando o corpo está sujeito a essas designações, os sentidos também o estão. Assim, os sentidos ocupam-se em benefício da família, sociedade, nação e assim por diante. Quando exercem essas ocupações, não podem cultivar consciência de Krishna. Os sentidos devem purificar-se, e isso é possível quando alguém compreende claramente que pertence a Krishna e que sua atividade pertence a Krishna. O devoto deve ver que, em sua identidade, ele é servo eterno de Krishna. Desse modo, podem se ocupar os sentidos a serviço do Senhor. Tal ocupação chama-se serviço devocional puro. O devoto puro aceita o transcendental serviço amoroso ao Senhor, mas rejeita todo tipo de liberação através da qual consiga seu próprio gozo sensorial. No Srimad Bhagavatam 3.29, 11 ao 13, o Senhor Kapila explica que tão logo um devoto puro ouve as glórias e as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que está situado no coração de todos, somente corre em direção ao Senhor, assim como as águas do Ganges correm para o oceano. Tal atração espontânea ao serviço à Suprema Personalidade de Deus é muito importante para o serviço devocional puro. O Senhor devocional é puro quando alguém se ocupa a serviço do Senhor Supremo sem nenhum interesse pessoal e sem se deixar intimidar por impedimentos materiais. O devoto puro não deseja viver no mesmo planeta do Senhor Supremo, nem deseja a mesma opulência do Senhor, nem deseja ter a mesma forma do Senhor, nem viver ao lado dele, nem se fundir em sua existência, etc. Mesmo que o Senhor oferecesse essas recompensas ao devoto, ele as rejeitaria. O fato é que o devoto está tão absorto no transcendental serviço amoroso ao Senhor que não tem tempo para pensar em algum benefício além de sua atual ocupação. Assim como um habitual homem de negócios materialista não pensa em nada mais quando está absorto em seus negócios, um devoto puro, quando ocupado no serviço ao Senhor, não pensa em nada além dessa ocupação. Se alguém está tão absorto em prestar serviço, pode ser tido como estando elevado à posição máxima de Bhakti. Apenas mediante esse transcendental serviço amoroso é possível alguém ultrapassar a influência de Maya e saborear amor puro por Deus. Enquanto alguém desejar benefícios ou liberação materiais, que são chamadas as duas bruxas da sedução, não poderá sentir o sabor do transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo. Existem 3 fases de serviço devocional. A primeira é a etapa inicial de cultivo. A segunda é a realização do serviço. E a terceira, a etapa suprema, é a obtenção de amor puro, de amor por Deus. Existem 9 diferentes métodos de cultivo de serviço devocional, tais como ouvir, cantar, lembrar, etc. E todos esses processos são utilizados na primeira etapa. Se alguém está ocupado em cantar e ouvir com fé e devoção, seus receios materiais aos poucos são eliminados. À medida que sua fé no serviço devocional vai aumentando, ele torna-se ciente de uma posição perfectiva mais elevada. Desse modo, ele pode tornar-se firmemente fixo na devoção, aumentar o gosto por ela, tornar-se apegado e sentir êxtase. Este êxtase surge na fase preliminar de amor por Deus. A obtenção do êxtase é produzida pela execução de serviço devocional. Quando alguém continua o processo de ouvir e cantar, o apego cresce e assume o nome de amor por Deus. Quando alguém alcança a terceira etapa de transcendental amor por Deus, continuam surgindo sintomas conhecidos como afeição transcendental, emoção, êxtase e apego extremo e intenso, que são tecnicamente conhecidos pelos termos raga, anuraga, rava e mahabhava.
O progresso de uma fase à outra pode ser comparado ao espessamento do caldo de açúcar candy. Na primeira etapa, o caldo de açúcar candy é como um líquido fino. Quando, por evaporação, este se torna cada vez mais grosso, transforma-se em melado. Finalmente, torna-se granulado, surgindo açúcar, açúcar em pedra e assim por diante. Assim como o caldo de açúcar progride de uma etapa a outra, do mesmo modo, o amor transcendental pelo Senhor Supremo desenvolve-se por etapas. Quando alguém realmente se situa na plataforma transcendental, ele torna-se fixo. A menos que atinja essa situação, sua posição talvez não seja firme, ele poderá cair. Quando alguém está de fato situado transcendentalmente, não há perigo dele cair. Essa etapa de compreensão é tecnicamente chamada Sthai Bhava. Existem etapas ainda além dessa posição, e são conhecidas como Vibhava, Anubhava, Sattvika e Vyabhichari. Depois de as alcançar, existe um verdadeiro intercâmbio de raça, ou atividade transcendental, com o Senhor Supremo. Esta troca de reciprocações amorosas entre o amante e o amado é geralmente chamada Krishna Bhakti Rasa. Deve-se notar que os intercâmbios amorosos transcendentais se situam na posição fixa de Sthai Bhava, como explicado antes. O princípio básico de Vibhava, Sthai Bhava e todas as outras atividades são coadjuvantes no desenvolvimento do amor transcendental. O êxtase de amor transcendental tem dois componentes, o contexto e a causa de enlevo. O contexto também se divide em duas partes, o sujeito e o objeto. A troca de serviço devocional é o sujeito e Krishna o objeto. As qualidades transcendentais são a causa do enlevo. Isso significa que as qualidades transcendentais de Krishna estimulam o devoto a servi-lo. Os filósofos impersonalistas, Mayavadis, dizem que a verdade absoluta não tem qualidades específicas, mas os filósofos Vaishnavas afirmam que a verdade absoluta é descrita como nirguna, sem qualidades, porque ele não tem qualidades materiais. Com isso, não se deve deduzir que ele não tem qualidades espirituais. Com efeito, as qualidades espirituais do Senhor são tão grandes e encantadoras que podem atrair até mesmo a pessoa liberada. Isso é explicado no verso Atmarama, do Srimad Bhagavatam, onde se diz que aqueles já situados na plataforma da autorrealização sentem-se atraídos às qualidades transcendentais de Krishna. Isso significa que as qualidades de Krishna não são materiais, mas puras e transcendentais. A fase superior de êxtase pode ser caracterizada pelas 13 seguintes atividades transcendentais. Primeira, dançar. Segunda, rolar no chão. Terceira, cantar. Quarta, bater palmas. Quinta, arrepio dos pelos do corpo. Sexta, vociferar. Sétima, bocejar. Oitava, respiração laboriosa. Nona, esquecimento de convenções sociais. Décima, salivar. 11ª, rir. 12ª, sentir dor. E 13ª, tossir. Esses sintomas não são todos despertados simultaneamente. Eles ocorrem de acordo com a troca de relações transcendentais. Algumas vezes, um sintoma é proeminente, e outras vezes, outro sintoma sobressai. As raças ou relacionamentos transcendentais podem ser divididas em 5. Na fase inicial, chamada Shantarati, é a pessoa que está liberada da contaminação material aprecia a grandeza da suprema personalidade de Deus. Aquele que alcança essa etapa, na verdade, não se ocupa no transcendental serviço amoroso ao Senhor, pois exige apenas neutralidade. Na segunda etapa, que é chamada Dasyarati, a pessoa aprecia a sua posição de eterno subordinado do Senhor Supremo e compreende que é eternamente dependente da misericórdia imotivada da pessoa suprema. Ao mesmo tempo, surge uma afeição natural, tal como acontece a um filho que cresce e começa a apreciar as bênçãos de seu pai. Nesta etapa, a entidade viva quer servir o Senhor Supremo ao invés de servir Maya, ilusão. Na terceira etapa, chamada Sakyarati, desenvolve-se o amor transcendental e a pessoa associa-se com o Supremo reciprocando o mesmo amor e respeito. À medida que esta etapa continua se desenvolvendo, existem gracejos e intercâmbios descontraídos.
tais como risos e assim por diante. Neste nível, existe uma troca fraternal com a pessoa suprema e fica-se livre de todo o cativeiro. Nesta etapa, a pessoa praticamente se esquece de sua posição inferior como entidade viva, mas ao mesmo tempo tem um maior respeito pela pessoa suprema. Na quarta etapa, chamada Vatsalyarati, a afeição fraterna evidenciada na fase precedente desenvolve-se em afeição parental. É então que a entidade viva tenta ser o Pai de Deus. Ao invés de adorar o Senhor, a entidade viva, como o Pai ou Mãe do Supremo, torna-se objeto de adoração para a pessoa suprema. Nesta etapa, o Senhor depende da misericórdia de seu devoto puro e, colocando-se aos cuidados deste, fica sob o seu controle. O devoto que alcança esta etapa assume a posição em que pode abraçar o Senhor Supremo e mesmo beijar-lhe a cabeça. Na quinta etapa, chamada Madhurarati, existe um verdadeiro intercâmbio transcendental de amor conjugal entre o amante e o amado. É nesta etapa que Krishna e as donzelas de Vraja olham-se mutuamente, pois nesta plataforma existe uma troca de olhares amorosos, movimentos dos olhos, palavras agradáveis, sorrisos atraentes, etc. Além dessas 5 raças, relações primárias, há 7 raças secundárias, que consistem em rir, ter visões maravilhosas, praticar relações cavalheirescas, sentir compaixão, ter ira, experimentar horror e devastação. Por exemplo, Bhishma relacionou-se com Krishna como um guerreiro que convive numa raça cavalheiresca. Hiranyakashipu, todavia, experimentou o sentimento vivido na raça de horror e devastação. As 5 raças primárias permanecem constantemente no coração do devoto puro, e as 7 raças secundárias às vezes aparecem e desaparecem para enriquecer os sabores e doçuras das raças primárias. Após enriquecerem as raças primárias, elas desaparecem. Como exemplos de Shantabhaktas, ou devotos na fase neutra, podemos citar os 9 yogis chamados Kavi, Ravi, Antariksha, Prabuddha, Pipalayana, Avirhotra, Davida ou Drumila, Chamasa e Karabhajana. Os 4 Kumaras, Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara e Sanatana, também são exemplos de pessoas que estão situadas nesta etapa. Exemplos de devotos da segunda fase, a fase Dasya, na qual a servidão são Raktaka, Chitraka e Patraka, na raça de Gokula. Todos eles agiam como servos de Krishna. Em Dwaraka existe Daruka, e nos planetas Vaikunthas existem Hanuman e outros. Devotos na terceira fase, a fase de amizade, são Sridama em Vrindavana e Bhima e Arjuna em Dwaraka e no campo de batalha de Kurukshetra. Existem muitos outros também. Quanto àqueles que se relacionam com Krishna em amor parental, incluem-se aí Yashoda e Maharaja Nanda, isto é, a mãe, o pai, o tio e esses tipos de parentes de Krishna. Em amor conjugal, existem as donzelas de Vraja, Vrindavana e as rainhas e deusas da fortuna em Dwaraka. Ninguém pode contar o imenso número de devotos que participam desta raça. O apego a Krishna também pode ser dividido em 2 categorias. Em uma plataforma, existe apego com respeito à veneração. Esta classe de apego pode caracterizar-se por certa ausência de liberdade, e é exibida em Mathura e nos planetas Vaikunthas. Nessas moradas do Senhor, o espírito de transcendental serviço amoroso fica restrito. Todavia, em Gokula Vrindavana, o amor é vivido livremente. Embora saibam que Krishna é a suprema personalidade de Deus, os Vaikirinhos e as donzelas de Vrindavana não agem com reverência e veneração devido à grande intimidade do seu relacionamento com ele. Nos 5 relacionamentos transcendentais principais, o respeito e a veneração são, às vezes, impedimentos que obscurecem a verdadeira grandeza do Senhor, e às vezes chegam inclusive a impedir a prestação de serviço ao Senhor. Entretanto, quando existe amizade, afeição parental e amor conjugal, esse respeito e veneração ficam reduzidos. Por exemplo, quando Krishna apareceu como filho de Vasudeva e Devaki, seus pais oraram ao Senhor com respeito e veneração, porque compreenderam que o Supremo Senhor Krishna ou Vishnu havia aparecido diante deles como seu filhinho. Confirma isso no Srimad Bhagavatam 10, 44, 51.
Embora o Senhor Supremo estivesse presente como filho deles, Devaki e Vasudeva começaram a oferecer-lhe orações. De modo semelhante, ao ver a forma universal do Senhor, Arjuna ficou tão amedrontado que pediu que Krishna lhe perdoasse por ele ter se comportado como seu amigo íntimo. Como amigo, Arjuna frequentemente dirigia-se ao Senhor sem nenhuma cerimônia, e ao ver a aterrorizante forma universal, Arjuna disse: Saketi mata prasabanyaduktam He Krishna He Yadava He Saketi Ajanata Mahimamam Tavidam Maya Pramadat Pranayena Vapi. Meu querido Krishna, às vezes eu te insultei chamando-te de meu querido amigo Krishna, sem conhecer a grandeza do teu poder inconcebível. Por favor, me perdoa. Eu estava destituído de lucidez para me dirigir a ti, como um amigo comum, um homem comum. Bhagavad Gita 11:41. Do mesmo modo, quando Krishna estava pregando peças em Rukmini, ela temeu que Krishna talvez a deixasse e ficou tão perturbada que derrubou o leque com que o estava abanando e desfaleceu, caindo inconsciente no chão. Com relação a Yashoda, a mãe de Krishna em Vrindavana, afirma-se no Srimad Bhagavatam 10:8-45. Traya Chupanishabhiksha Shankya Yogyascha Sattavatai Upajiyamana Mahatmyam Harin Samanyatatmajam. A personalidade de Deus, que é adorado através de todos os Vedas e Upanishads, bem como através do sistema de filosofia Sankhya e através de todas as escrituras autorrealizadas, foi considerado como tendo nascido em seu ventre. Afirma-se também, Srimad Bhagavatam 10:9-12, que mãe Yashoda amarrou o menino Krishna com uma corda, como se ele fosse um filho comum que havia nascido de seu corpo. Do mesmo modo, existem outras passagens que descrevem Krishna como se ele fosse uma pessoa comum. Srimad Bhagavatam 10:18-24. De fato, quando seus amigos, os vaqueirinhos, derrotavam-no nos jogos, Krishna carregava-os, notadamente, a Shridama, em seus ombros. A respeito das relações que as gopis mantinham com Shri Krishna em Vrindavana, descreve-se Srimad Bhagavatam 10:30-36-40, que quando Shri Krishna pegou Srimati Radhika para ficarem sozinhos na dança da raça, ela pensou que Krishna havia deixado todas as outras gopis. Embora elas possuíssem a mesma beleza, ele lhe causou essa satisfação, e ela começou a pensar orgulhosamente: meu querido Senhor Krishna abandonou as belas gopis, está satisfeito apenas comigo. Na floresta, ela disse a Krishna: meu querido Krishna, não consigo me movimentar. Portanto, se preferires, leva-me para onde desejares. Krishna respondeu: vem apoiar-te em meus ombros. Então logo disse isso, ele desapareceu, deixando Srimati Radhika muito aflita. Quando Krishna desapareceu da cena da dança da raça, todas as gopis começaram a mortificar-se, dizendo: querido Krishna, vimos aqui após termos largado nossos maridos, filhos, parentes, irmãos e amigos, negligenciando seus conselhos, vimos a ti. E mais do que qualquer outra pessoa, sabes a razão pela qual vimos. Sabes que vimos porque fomos cativadas pelo doce som de tua flauta. Mas és tão tratante que na calada da noite abandonastes moças e mulheres como nós. Isto não fica muito bem para ti. A palavra chama significa controlar a mente e evitar que ela se desvie de várias maneiras, fixando-a na suprema personalidade de Deus. Quando alguém fixa sua mente no Senhor Supremo, sabe-se que ele está situado na plataforma chama. Nesta plataforma, o devoto compreende que Krishna é o princípio básico por trás de tudo o que está ao alcance de nossa experiência. Isso também é explicado na Bhagavad Gita 7:19. Tal pessoa pode compreender que Krishna está presente em tudo e distribui-se por toda a manifestação cósmica. Embora tudo esteja sob o controle do Senhor Supremo e se situe em sua energia, não obstante, tudo é diferente de Krishna em sua forma pessoal. Afirma-se também no Bhakti Rasamrita Sindhu que alguém que entende isso, alguém cuja inteligência está fixa em Krishna, alcançou a plataforma de chama. Ademais, a suprema personalidade de Deus, que chamou Manistata Buddha, quem não se elevou à plataforma de Shantarati,
não poderá fixar-se no conhecimento que o capacite a entender a grandeza de Krishna, ou a expansão de suas diferentes energias, que são a causa de todas as manifestações. Este mesmo ponto é explicado no Srimad Bhagavatam 11, 19 e 36. Shomo manistata buddhe dhamma indriya samyama titiksha dukkha samarsho divopasta jayodriti. A estabilidade mental pode ser alcançada por quem concluiu que a suprema personalidade de Deus é a fonte que origina tudo. E quando alguém pode controlar seus sentidos, isto é denominado chama. Quando alguém está disposto a tolerar todas as espécies de sofrimento, a fim de controlar os sentimentos e manter a mente fixa, isso se chama titiksha, ou tolerância. E quando alguém pode controlar os impulsos da língua e dos órgãos genitais, isto é chamado dritihi. A partir de dritihi, a pessoa torna-se dhira, pacífica. A pessoa pacífica nunca se deixa perturbar pelos impulsos da língua e dos órgãos genitais. Se alguém consegue fixar a mente em Krishna sem se desviar, poderá alcançar uma posição firme na consciência de Krishna, Shantarasa. Ao alcançar Shantarasa, ele adquire fé inabalável em Krishna, e todos os desejos materiais cessam. Estas características específicas de Shantarasa, inabalável fé em Krishna e cessação de todos os desejos que não têm ligação com Krishna, são comuns a todas as outras raças também. Assim como, de um modo geral, o som está presente em todos os outros elementos, ar, fogo, água e terra, porque ele é produzido do céu, de maneira semelhante, estas duas características de Shantarasa estão presentes em outras relações transcendentais, tais como Dasya, servidão, Sakya, fraternidade, Vatsalya, afeição parental, e Madhura Rasa, amor conjugal. Quando mencionamos algo que não é Krishna, ou o desejo que não tem conexão com Krishna, isso não significa que alguma coisa exista sem Krishna, e suas energias são idênticos. Tudo é indiretamente Krishna. Por exemplo, a consciência é comum a toda entidade viva, mas, porém, quando a consciência é corretamente centralizada em Krishna, consciência de Krishna, ela é pura, e quando a consciência é centralizada em qualquer outra coisa que não seja Krishna, ou quando é dirigida ao gozo dos sentidos, não poderá ser chamada consciência de Krishna. Logo, é no estado contaminado que surge o conceito referente a algo diferente de Krishna. No estado puro, todavia, só existe consciência de Krishna. Forte interesse em Krishna, a compreensão de que Krishna é meu ou que eu sou de Krishna, e que, portanto, é meu dever satisfazer os sentidos de Krishna, é típico de uma etapa superior à neutralidade de Shantarasa. Pelo simples fato de compreender a grandeza de Krishna, pode-se alcançar a fase de Shantarasa, na qual o objeto adorável pode ser o Brahman impessoal ou o Paramatma. A adoração ao Brahman impessoal e ao Paramatma é conduzida por aqueles ocupados em especulação filosófica empírica e yoga místico. Todavia, quando alguém continua avançando em consciência de Krishna ou em compreensão espiritual, pode apreciar que Paramatma, ou a superalma, é o eterno objeto adorável e render-se a ele. Bahunam jamanam ante gyanavam prapadyate. Bhagavad Gita 7.19. Depois de muitas e muitas vidas em que presta adoração ao Brahman e ao Paramatma, quando alguém aceita Vasudeva como supremo mestre e se coloca como servo eterno de Vasudeva, torna-se uma grande alma transcendentalmente realizada. Nesta hora, devido ao seu ininterrupto relacionamento com a suprema verdade absoluta, ele começa a prestar algum tipo de transcendental serviço amoroso à suprema personalidade de Deus. Desse modo, a relação neutra conhecida como Shantarasa transforma-se em Dasyarasa, servidão. Na plataforma de Dasyarasa, torna-se manifesta uma imensa quantidade de respeito e veneração ao Senhor Supremo. Isso é, na Dasyarasa, aprecia-se a grandeza do Senhor Supremo. Neste ponto, é bom notar que na plataforma de Shantarasa não existe atividade espiritual. Mas na plataforma de Dasyarasa, começa-se a prestar serviço. Logo, na Dasyarasa está presente a qualidade inerente a Shantarasa, e além disso, presta-se serviço transcendental.
As qualidades transcendentais de certo estão presentes na Shantarasa e Dasyarasa. Mas além destas, existe outra qualidade, apego íntimo, que é amor transcendental puro. Esta confiança amorosa na suprema personalidade de Deus é tecnicamente conhecido como Vishramba. Na plataforma de Vishramba, fraternidade, não existe um sentido de temor ou veneração à suprema personalidade de Deus. Desse modo, na relação fraterna transcendental conhecida como Sakyarasa, existem três características transcendentais: a sensação de grandeza, a sensação de prestar serviço e a sensação de intimidade sem temor ou veneração. Logo, na Sakyarasa, a relação de fraternidade, as qualidades transcendentais continuam a aumentar. Da mesma maneira, na plataforma de afeição parental, Vatsalyarasa, há quatro qualidades. Além das três qualidades já mencionadas, tem-se a impressão de que o Senhor Supremo é dependente da misericórdia do devoto. Como um dos pais da Suprema Personalidade de Deus, o devoto algumas vezes castiga o Senhor e considera-se como sustentador do Senhor. Este comportamento transcendental, em que alguém sente que é o sustentador do mantenedor supremo, é muito agradável ao devoto e ao Senhor Supremo. O Senhor instruiu Srila Rupa Goswami a escrever literatura transcendental chamada Bhakti Rasamrita Sindhu, a ciência do serviço devocional, e nela deixar bem claro o conteúdo destas 5 relações transcendentais. Explica-se nesta grande literatura como o relacionamento transcendental de Shantarasa, assumindo a forma de fé inabalável em Krishna, desenvolve-se até transformar-se em Dasyarasa, onde há o espírito de serviço, e então em Sakyarasa, ou fraternidade indômita, e prolongar-se até a plataforma do amor parental, onde alguém fica com a impressão de que mantém o Senhor. Todos esses relacionamentos culminam na plataforma mais elevada, o amor conjugal, Madhura Rasa, onde todos esses relacionamentos transcendentais existem simultaneamente.